Olá, pessoal. Aqui é a professora Adriele, de volta com a disciplina de Farmacologia Aplicada à Enfermagem. E dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar hoje sobre anti-inflamatórios e corticosteroides. Nós já começamos a ver alguma coisa sobre anti-inflamatórios quando nós falamos de analgésicos, porque os anti-inflamatórios eles também têm essa propriedade. Para começar a falar sobre anti-inflamatórios, então nós vamos relembrar o mecanismo da inflamação, ou seja, do processo inflamatório. Então nós sabemos que o processo inflamatório, ele classicamente, ele envolve alguns fatores, né? E esses fatores são 5. O primeiro é o calor, por provocar aquecimento, que nós conhecemos como o nome comum, aquecimento. Provoca rubor, que é o aspecto de vermelhidão, provoca edema, o inchaço, cúmulo de líquidos e outros líquidos que o organismo deposita na lesão, provoca dor, gerando incômodo, e também provoca inabilidade, que é a perda de função do local ou membro afetado. E aí eu coloquei um GIF aqui, então, de um vaso sanguíneo, no processo de inflamação. Quando tem uma lesão, ele aumenta a vascularidade daquele sítio, daquele local de inflamação, e aí provoca o edema e provoca a sensação de calor, vermelhidão. Para nós entendermos então o processo da inflamação, para relembrarmos a fisiopatologia da inflamação, então nós temos que falar sobre ciclooxigenase, que são as COX. O que significa as COX? Eu já citei, falando de anti-inflamatórios não esteroides nos analgésicos, mas agora eu vou explicar um pouquinho mais a fundo, para nós relembrarmos a fisiopatologia da inflamação. Então a COX, ela é liberada quando existe um processo inflamatório ocorrendo no organismo. Por via da cascata do ácido araquidônico, que é quem libera a produção da COX, por meio das prostaglandinas, que são enzimas, então provoca o efeito de inflamação. Mas nós temos vários tipos de COX. A COX-1 ela é considerada constitutiva. Por quê? A COX-1 ela é naturalmente produzida pelo organismo e depositada nos tecidos, porque ela regula algumas funções fisiológicas que nós vamos ver à frente. A COX-2 ela é considerada induzida, porque ela é provocada quando existe um processo inflamatório presente no organismo. A COX-3, estima-se que ela esteja presente nas funções do sistema nervoso central. E aí a inibição farmacológica das COX é o que provoca o efeito analgésico nos anti-inflamatórios. O que se sabe sobre as COX é que elas são subenzimas, produzidas a partir da liberação das prostaglandinas, que também são enzimas produzidas pelo organismo, mas não se sabe exatamente qual o funcionamento dos fármacos agindo sobre as COX. O que se conhece é o processo de inibição. Aqui eu vou passar para vocês um videozinho curto sobre ilustrando um pouco o mecanismo da inflamação. Então é um menino que sofre uma lesão, que ele tá andando de skate, ele sofre uma lesão e daí ele vai começar a mostrar o processo inflamatório. Eu vou tentar baixar o volume dele para explicar junto, mas eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver. Aqui eu não consigo, então eu vou passar o vídeo e qualquer coisa depois eu explico. Ele cai, gera uma lesão, causa sangramento porque rompeu o tecido. Isso que eu queria explicar para vocês. Então aqui aumenta a agregação plaquetária
Então, vamos lá. Então, os anti-inflamatórios e corticosteroides são substâncias que combatem a inflamação nos tecidos do nosso organismo. Nós temos dois tipos de anti-inflamatórios principais, que são os anti-inflamatórios não esteroidais ou não hormonais, que são os AINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticosteroides ou corticoides. Então, o objetivo principal dos anti-inflamatórios é fazer a vasoconstrição quando tem um processo inflamatório, como vocês viram na ilustração. Quando tem um processo inflamatório, a gente tem vasodilatação. Então, o anti-inflamatório precisa reduzir esse processo. Reduzir, assim, o edema também, né, por reduzir a difusão de líquidos. Promover a coagulação das albuminas tissulares e controlar também a questão da liberação de nociceptores de dor, né? Como nós vimos, tem a dor nociceptiva, e controlando assim o processo inflamatório. Nos anti-inflamatórios esteroidais, então nós temos anti-inflamatórios derivados de corticoides que inibem prostaglandinas e proteínas inflamatórias. Então, eles são esteroidais porque eles são produzidos pela glândula suprarrenal, que fica acima do rim, e eles são produzidos semelhante a um hormônio. Então, nós sabemos que os hormônios, eles não agem onde são produzidos. Assim acontece com os anti-inflamatórios esteroidais, eles não agem na glândula suprarrenal, eles vão agir em outros locais do organismo. Então, exemplos de anti-inflamatórios esteroidais ou hormonais são os corticoides. Já os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm um efeito analgésico, anti-inflamatório e antitérmico ou antipirético. Também vai reduzir a febre, né, a temperatura corporal quando ela está alterada. Quando ela não está alterada, então não vai agir sobre a temperatura corporal, não vai abaixar demais. São anti-inflamatórios que não têm produção, não se assemelham à produção de hormônios no organismo, não envolve a produção de hormônios, tá? Eles envolvem a produção de prostaglandinas, que são aquelas enzimas que eu falei para vocês, que são desencadeadas na ocorrência de um processo inflamatório. E exemplos, a gente tem o AS, que é um dos mais comuns, a gente tem a aspirina, o ibuprofeno, o cetoprofeno, o naproxeno e a dipirona sódica. Apesar da dipirona, como eu falei para vocês na aula de analgésicos, não ter efeito anti-inflamatório, né? Vocês vão ver que a dipirona e o paracetamol muitas vezes se enquadram no quadro dos anti-inflamatórios não esteroidais, mas não são considerados anti-inflamatórios não esteroidais. Então, os AINES, vocês vão ver bastante em toda a trajetória profissional de vocês e até no dia a dia da vida pessoal de vocês, porque eles hoje em dia tem um consumo de anti-inflamatórios não esteroidais muito grande, por não necessitar de receita médica e até mesmo se necessitasse, a gente sabe que essas medicações elas circulam livremente pelo mercado. Então, elas são utilizadas com pouco ou nenhum critério. E o que mais preocupa na nossa categoria de profissional da saúde é a utilização sem critério por grupos de risco, grupos como idosos, como crianças, gestantes. Então, vocês vão ver bastante essas medicações, vocês vão ouvir bastante esses nomes, que é o ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, animesulido, meloxicam, cetoprofeno, que é o Profenid, e o diclofenaco sódico, que é o conhecido Voltaren. Então, os anti-inflamatórios não esteroides, eles são comum vocês encontrarem com essa terminologia aqui, ICAN e OxyCan, tá? Então, por exemplo, meloxicam, também tem... como que é o nome? Eu vou lembrar o nome e falo para vocês. A função anti-inflamatória dessas medicações, ela é desempenhada por inibir a COX, tá? Então, a COX é aquele mediador químico liberado num processo inflamatório do organismo. Então, aí você faz o uso do fármaco anti-inflamatório não esteroidal, ele inibe a COX e faz o processo anti-inflamatório, então, inibindo aqueles 5 sinais da inflamação que nós conhecemos. Então,
o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais é inibir a COX e inibir a produção de prostaglandinas, tá? Só que tem um porém. As prostaglandinas, elas têm uma função fisiológica no nosso organismo. Então, elas funcionam nos tecidos como mediadores locais. E elas são produzidas em maior quantidade e de uma forma diferenciada quando tem um processo inflamatório, tá? Então, nós temos a produção por duas vias, que é a via da ciclooxigenase 1, que é a COX-1, e a COX-2. Então, eu vou explicar por partes para vocês. Então, o que que acontece? Eu tenho uma lesão, pode ser uma lesão musculoesquelética, ou pode ser uma lesão provocada, um acidental. E aí, as membranas fosfolipídicas, até tá escrito errado aqui, fosfolipídios, são fosfolipídicas, lembra que tem uma espécie de uma membrana, ela é formada por uma espécie de uma cabecinha de fósforo e uma grade de lipídios, né? Então, essa membrana libera o ácido livre pela fosfolipase, fazendo a produção de eicosanoides pela liberação das prostaglandinas, que são mediadores químicos, fazendo assim a produção pela via da ciclooxigenase, produção e liberação da COX-1 ou a COX-2. Lembrando que a COX-1 ela é liberada, ela é constitutiva, ela circula pelo organismo e ela tem essas funções fisiológicas. A principal função fisiológica da COX-1 é a proteção gástrica. Por isso que vocês escutam tanto, ou então que vocês vão ver muitas vezes os médicos prescrevendo um protetor gástrico quando o paciente for fazer uso de um anti-inflamatório não esteroidal, ou até um corticoide, porque inibe a COX-1 e para a produção de proteção, a função de proteção gástrica. Então, o paciente vai apresentar dispepsia, dor na altura do estômago, náusea, vômito, tá? Então, por isso que acontece essa inibição. E a COX-1 também é responsável pela homeostase vascular, né? Pelo controle da qualidade e da espessura sanguínea, também da agregação plaquetária, então está relacionado o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, está relacionado com risco de sangramento e também a função reprodutiva e renal. E a COX-2, que é a via da ciclooxigenase, a COX-2 ela é induzida na inflamação, na presença de uma inflamação, e é produzida pela glândula suprarrenal. Então, ela aumenta na presença de processos inflamatórios crônicos, tá? E aí, ela também tem uma função fisiológica, principalmente no tecido do encéfalo e o tecido do sistema nervoso central. E ela é sensível a glicocorticoides, então vocês vão ver que os corticoides, eles inibem a COX-2. Então, em relação aos anti-inflamatórios não esteroides, a gente tem aqui o principal exemplo, que é a aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico, que é muito difundido, muito comum. Então, em alguns países, a aspirina ela foi banida, e em outros países ela só é vendida a critério médico, com prescrição e justificativa médica. Em alguns países, como o Brasil, ela é vendida, circula livremente no mercado, tá? Então, a aspirina, ela tá diretamente ligado com o risco de desenvolver úlceras estomacais, tá? A perfuração gástrica, porque ela é uma inibidora da COX, uma inibidora seletiva da COX-1. O que significa isso? A molécula da aspirina, ela encaixa perfeitamente no receptor seletivo do organismo. Lembra quando eu expliquei para vocês como um fármaco é absorvido pelo organismo, e a gente não tem os receptores que tem os encaixes, e algumas moléculas se encaixam melhor em alguns receptores? Então, a aspirina é uma delas, ela tem um receptor seletivo, por isso ela tem um efeito tão rápido, e por isso que ela é tão difundida. Outra coisa,
ela tem uma ação analgésica muito famosa, né? Apesar das pessoas estarem apresentando resistência a esses fármacos cada vez mais e mais precoce. Então, ela tem uma biodisponibilidade de até 100% por conta dessa seletividade do receptor que eu falei para vocês. Ela tem uma meia-vida ali entre 5 a 9 horas, uma média de 6 horas. Ela tem metabolismo hepático e excreção renal, ou seja, pacientes que têm insuficiência... ela pode levar também a insuficiência renal. Por quê? Porque ela faz alteração na vascularização. A aspirina tem um efeito protetor cardiovascular muito famoso, né? Então, mas quando ela é prescrita com... Eu coloquei aqui, ó. Ela, inclusive, ela tá até no protocolo, né, de proteção cardiovascular. Então, quando é prescrita a critério médico, ela tem os seus efeitos benéficos. Aqui tem um videozinho. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. Eu vou tentar reduzir aqui para vocês, para eu conseguir ir explicando o vídeo. Para eu explicar o vídeo para vocês, porque fica um pouco mais fácil de compreender. Executar automaticamente. Volume baixo. Vamos lá. Então tá. After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Então aqui fala que após ingerir Absorption. tablete ou comprimido, The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. Cai no ácido clorídrico e começa a ser dissolvida, tá? Aí é o processo These de particles will absorção. continue their journey into the small intestine, where most of them will be Aí absorbed vai ser into the blood. absorvido pela microvelocidade do intestino, como a gente aprendeu The small lá intestine no walls, começo. also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Começam a ter contato com a microvelocidade do intestino, que é altamente vascularizada e inervada. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. E vai ser distribuído para todo o organismo com Blood até plasma 100% contains complex molecules called albumin. de Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. O receptor seletivo da aspirina, então, Albumin also binds to drugs é a that enter the albumina, bloodstream. aquela que a gente comentou lá no começo, quando a gente viu a Here you can see absorção. some of the aspirin molecules binding to the albumin. Então ela se agrega à albumina All the na aspirin corrente particles that have been sanguínea bound e vai will be ser filtered out as they liberada pass em through the todo o liver, organismo. and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for Quando a plasma albumina protein. ligada à molécula da aspirina cai na The next stop on the journey is the liver. eu tenho a distribuição em 100% The aspirin-rich do blood will enter the liver through the Aí, hepatic portal vein at the isso por bottom, via oral, tá? and it will exit at the top Então, via the ela vai hepatic começar a ser vein. metabolizada At this e stage, metabolismo even more of the primeiro aspirin will be passagem, removed primeiro through a passagem, process called ela first-pass vai passar metabolism. pelo fígado e vai The liver's começar job is a ser bit like a filter. absorvida. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. Fase 1 do metabolismo. First, aspirin is A hydrolyzed, molécula da aspirina breaking off ethanoic acid and leaving behind quebrada. salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in Passa urine. a ser hidrossolúvel. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has de done. biodisponibilidade. This percentage is called the drug's Pelo oral metabolismo de bioavailability. primeira passagem, ou seja, já começa a ser absorvido. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, Aí, ó, then they can se ela bypass for the small feita intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. eu tenho 100% de We are now at the site of some biodisponibilidade. skin tissue damage. Então, ó, eu Tissues in tenho the skin a are creating lesão, prostaglandins, which are causing ó, com inflammation. a produção de The prostaglandins are prostaglandina, sending messages to the nerves in the e eu skin tenho responsible for the os sensation of receptores, pain. os nociceptores, que
Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. Problema instalado nos rins, eu não vou ter 100% da excreção. O próximo anti-inflamatório, então, não esteroide que eu vou falar para vocês é o ácido mefenâmico, o famoso Ponstan, que é muito recomendada para dismenorreia, tá? Que são alterações da menstruação. Então, também é muito utilizado na artrite reumatoide e menos utilizado na cefaleia e na dor dentária, tá? Na dor pós-parto tem sido menos utilizado. Também tem uma alta biodisponibilidade e, como eu falei, o nome comercial ele é mais conhecido como Ponstan. Vocês podem reparar que são doses muito altas, então 500 miligramas eu tenho praticamente meia grama aqui de medicamento agindo no meu organismo. O diclofenaco também, que é muito comum. Então, a gente tem vários tipos de diclofenaco. Esse que a gente tem aqui em forma de pomada, o mais comum é o de etilamônio. Tem o diclofenaco de potássio, de sódio, que eu vou falar também, que também tem várias formas de apresentação. Ele também tem endovenoso, intramuscular, em forma tópica e comprimido. É muito recomendado em dores musculoesqueléticas. O ibuprofeno, que nós falamos já, né, na aula de analgésicos, o ibuprofeno ele tem sido largamente utilizado. A gente tem um problema muito sério da utilização indiscriminada, mas ele tem sido muito utilizado para dores de cabeça, enxaqueca, dores dentárias e dismenorreia também, cólicas menstruais, pessoas que são portadoras de endometriose, que têm cólicas muito fortes. Não é recomendado no último trimestre da gestação, é uma medicação que não tem estudos suficientes que nos fornecem evidências seguras para utilizar no período da gestação, tá? Por isso que na gestação é recomendado o paracetamol, apesar de ter o paracetamol não ter efeito anti-inflamatório, ser muito baixo. E o cetoprofeno, como eu mostrei para vocês, também tem várias formas de apresentação e é muito indicado para dores na coluna, dor lombar, dor cervical, dor sacral, dores de artrose, artrite e outras dores musculoesqueléticas, tendinites também, tá? O diclofenaco sódico, que eu coloquei aqui, que tem apresentação de comprimido ou injetável intramuscular, que é o famoso Voltaren, né? Que é feito muito nos pronto-atendimentos, dores, por exemplo, dores decorrentes do trabalho excessivo, de esforços, de mau jeito na coluna e outras dores decorrentes de processos inflamatórios das articulações. Também é indicado para dor pós-cirúrgica, né? Para quem passa pós-procedimento cirúrgico. E os principais eventos adversos que são relatados é a angina pectoris, que é aquela dor precordial, dor torácica, compressiva e opressiva, sinal que se assemelha ou precede a ocorrência de um infarto. Também a dispneia, dificuldade de respiração, a ortopneia, dificuldade de respiração quando muda de posição, principalmente ao ficar sentado ou ficar deitado, e edema nos membros inferiores e superiores também, como sinal de insuficiência cardíaca. Então, eu trouxe aqui para vocês. Aqui a gente tem o início da perfuração de uma úlcera gástrica por uso de anti-inflamatórios não esteroides, né? Que é esse aqui sinalizado pelas setas. E aqui nós temos a úlcera já é uma queimadura mesmo, tá? Um processo ulceroso. Aqui é a mucosa gástrica, tá? Esse aqui é por exame endoscópico. E aqui a gente tem o processo já de ulceração causada pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, por isso que às vezes
o médico vai passar, por exemplo, o uso de ibuprofeno, vamos supor, vai ao dentista, faz um procedimento dentário e ele passa o ibuprofeno para tomar em caso de dor, né? Então, o ideal é que se passe um protetor gástrico, que se prescreva um protetor gástrico, para que reverta esse processo da inibição da prostaglandina e a inibição da COX-1, que é responsável pela produção da proteção gástrica. Aqui eu coloquei algumas considerações sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, como nós falamos, inibe a proteção gástrica e tem interação com antihipertensivos, elevando a pressão arterial. Tem interação com diuréticos, porque também faz alteração na função renal, por alterar a produção de prostaglandinas. Tem o risco de úlcera gástrica. São vendidos sem prescrição médica, então tem que ter muito preparo para a orientação dos pacientes, da população em geral, para o uso indiscriminado, porque eles têm um efeito relatado muito alto, efeitos adversos muito altos, considerando o custo-benefício dessas medicações. Tem efeitos anticolinérgicos. O que significa isso? Podem provocar alucinação em delírio em superdosagem ou quando o uso concomitante de psicotrópicos, né, que são medicações utilizadas na saúde mental, ou quando tem o uso concomitante com drogas lícitas e ilícitas, que é o álcool, e drogas ilícitas, que é a maconha, a heroína e outras drogas. Nós temos que nos preocupar também com a questão da automedicação, como eu falei para vocês, porque são medicamentos que são vendidos livremente no comércio. Então, facilmente você vai numa farmácia e encontra as medicações disponíveis para você comprar como se fossem medicamentos, como se fossem alimentos vendidos em feira, você encontra lá disponíveis os medicamentos. E há uso recreativo, porque existe o fato de usar esses anti-inflamatórios pelos efeitos anticolinérgicos em doses mais altas junto com o álcool para produzir esse efeito recreativo. Então, nós precisamos estar prontos para orientar, principalmente os jovens e adultos jovens. E tem interação com o lítio, porque ele aumenta os níveis plasmáticos de lítio quando tem o uso concomitante ali, o uso do anti-inflamatório junto com o lítio. E hoje em dia tem muitas pessoas que fazem uso do lítio para estabilizar o humor, né? Bom, já falei da inibição da proteção gástrica, então tem uma carga alta de efeitos colaterais, como eu falei para vocês, além dos efeitos anticolinérgicos, do risco de ulceração gástrica, tem o risco cardiovascular, que já foi relatado na literatura inúmeras vezes, o risco de provocar um infarto ou AVC. Temos o uso indiscriminado entre idosos, né? Idosos que eles, como a gente tá tendo aumento da expectativa de vida, então as pessoas estão vivendo mais, mas não se sabe com qual qualidade de vida essas pessoas estão vivendo. Então, muitas pessoas hoje sentem dor, né? E as pessoas estão muito sedentárias também. Então, as dores articulares, as dores musculoesqueléticas, elas estão muito presentes. E as pessoas estão utilizando muito esses medicamentos indiscriminadamente para reduzir essa dor e está provocando muitos efeitos colaterais. Risco cardiovascular, como eu falei para vocês, o risco de desenvolvimento de infarto e AVC pode provocar reações cutâneas, o racho cutâneo, eu acho que eu já citei, mas o racho cutâneo são aquelas manchas vermelhas na pele, né, que pode se prolongar até os órgãos, né, pode prejudicar até os órgãos internos. Tem o risco de insuficiência renal aguda, principalmente no uso prolongado, porque tem a insuficiência hepática e a insuficiência renal aguda por ter metabolização pelo fígado e eliminação pelos rins, tá? E além disso, eleva a pressão arterial, como eu já comentei, então vocês podem ver que rins, fígado e coração, eles têm uma circulação sistêmica que um codepende do outro. Então, se o sistema cardiovascular tá sobrecarregado, então provavelmente a gente vai ter uma alteração aí no sistema que vocês vão ver mais para frente,
renina, angiotensina e vai ter elevação de pressão arterial e sobrecarga do funcionamento renal. Alguns cuidados de enfermagem, então, que nós podemos aplicar no uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Ingerir anti-inflamatórios com ou após alimento, recomendar nunca utilizar um anti-inflamatório não esteroidal de estômago vazio pela inibição da proteção gástrica, instruir os usuários dos efeitos colaterais, principalmente na automedicação e na utilização indiscriminada, tá? Sempre levar em conta o custo-benefício. Os usuários eles têm que estar cientes dos efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Verificar a presença de sinais neurológicos, porque a inibição da COX-1 e a COX-2 pode apresentar sinais neurológicos por ter uma ação no sistema nervoso central ainda não totalmente conhecida. Identificar e estar alerta sobre sintomas gástricos. Os idosos eles têm muito risco de perfuração gástrica e sangramento. Alertar para o aparecimento de taquicardia, dor precordial e hipocalemia. Hipocalemia a gente já viu, é a baixa quantidade de potássio, porque esses medicamentos eles têm um risco cardiovascular e provocam também, podem provocar edema de membros inferiores decorrentes a uma sobrecarga cardíaca. E ficar atento à reação de alergia e hipersensibilidade, ou seja, fazer monitoramento do estado geral do paciente e também ficar alerta sobre sinais de hipersensibilidade, que podem ser sinais respiratórios, de dispneia, pode ser sinais cutâneos, né? Então, alterações de pele, que também nos evidenciem uma alteração. No resumo aqui, então os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. Tá? Anti-inflamatória porque inibe a COX-1 ou a COX-2, então ele pode ser preferencial ou seletivo da COX. Né? Então nós temos alguns anti-inflamatórios que têm receptores seletivos, então eles têm uma de biodisponibilidade bem maior. E a gente tem também os analgésicos e antipiréticos de baixa ação anti-inflamatória, que é a dipirona e o paracetamol, por isso eles não são considerados anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Mas vocês vão encontrar nos livros eles na classe dos AINEs, mas eles não são considerados AINEs. A ação anti-inflamatória, então, dos AINEs ocorre pela inibição da COX, que é a ciclooxigenase, que é um mediador liberado na presença de inflamação, tá? A ação analgésica dos AINEs se dá por inibição dos nociceptores, ou seja, os receptores nociceptivos, da dor nociceptiva. Então, ela inibe a ação dos receptores da inervação e assim inibe a dor. O efeito antipirético é porque ele faz ação no hipotálamo, que é o nosso regulador do organismo, nosso regulador sistêmico de temperatura. Os AINEs não têm ação sobre a temperatura corporal quando ela está normal, apenas quando ela está acima do normal. Tá? E também, como eu já falei, age sobre as terminações nervosas, tanto periféricas como centrais, mas não são recomendados para dor severa, são recomendados para dor até moderada. Agora, na segunda parte, nós vamos falar sobre os corticoides, tá? Então, são os anti-inflamatórios esteroidais, porque eles são produzidos na glândula suprarrenal, semelhante à produção de um hormônio, tá? Então, são os conhecidos corticoides, corticosteroides, anti-inflamatórios esteroidais, glicocorticoides, mineralocorticoides ou então simplesmente coxibs, tá? Tudo isso tá falando do mesmo tipo de medicação, são corticoides anti-inflamatório hormonais esteroidais. Então, eles são produzidos a partir do cortisol, por isso que o cortisol em níveis normais ele é benéfico para o organismo, só quando ele está acima do normal que daí ele começa a provocar alterações, principalmente neurológicas e emocionais, saúde mental. É produzido nas glândulas suprarrenais e tem dois tipos, os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Então, os glicocorticoides são os imunossupressores e anti-inflamatórios esteroidais,
utilizados principalmente em doenças autoimunes, como é o caso do lúpus, da dermatite atópica ou até da psoríase, tá? O objetivo é você reduzir a ação do organismo, a ação inflamatória do organismo, porque ele está se atacando. Então, você faz imunossupressão, o organismo passa a ter uma reação mais fraca, mas você não pode fazer aquele tipo de terapia por muito tempo. Você precisa identificar qual que é o fundo da causa, geralmente é emocional, e aí você precisa tratar a causa, porque se você ficar tratando os sintomas com imunossupressão, você vai deixar o indivíduo suscetível a contrair outras doenças oportunas, tá? Os glicocorticoides, eles são responsáveis por várias ações fisiológicas no organismo, tá? Como funções metabólicas, cardiovasculares, imunológicas e homeostáticas. Já os mineralocorticoides, eles são regulados pela aldosterona, que também tem vários efeitos fisiológicos, tá? Principalmente regulação do sódio e potássio, equilíbrio eletrolítico, né? Então, outra coisa. Peraí, gente, desculpa. Outra coisa. Efeitos trombóticos, então tem uma alta relação com o efeito de coagulação do sangue, tá? E atua diretamente nos rins. É utilizada amplamente, principalmente aqui, ó, na asma, tá? Então, a gente tem corticosteroides inalatórios, que vocês vão ver em medicamentos do sistema respiratório, na artrite reumatoide, no lúpus, né, herpes zoster, na psoríase, que eu não coloquei aí, nas alergias, bastante, tá? E também existem relatos na literatura da utilização na esclerose múltipla, porque se considera que é uma doença que também o organismo está agindo contra ele mesmo. Então, exemplos de coxibs ou corticoides que eu coloquei aqui para vocês. O celecoxib, que é o famoso Celebra, 200mg, que é via oral. Ele é muito utilizado em artrite ou processos reumáticos. O que é isso? Quando não tem uma artrite reumatoide, mas a pessoa ela sente muita dor articular, muita dor. Ficou cortado aqui, mas tem alta ligação plasmática, tá? Tem praticamente 100% de biodisponibilidade e tem metabolização hepática e faz imunossupressão do organismo, por isso que não pode fazer uso por muito tempo, porque expõe o indivíduo a doenças oportunas, tá? Faz edema periférico, lembra que eu falei que esse edema ele é resultado de sobrecarga cardíaca. Pode provocar cefaleia, tonturas, rache cutâneo e também efeitos gastrointestinais. Exemplos de corticoides, tá? Bem famosos. A betametasona, que é a famosa injeção de beta-30. A dexametasona, que também tem intramuscular para dor na coluna, dor nas pernas. A hidrocortisona e a prednisona, que é bastante utilizada em doenças respiratórias como a asma, a bronquite, a bronquiolite, por fazer vasodilatação, tá? São potentes vasodilatadores. E as principais reações adversas febre, é interessante porque o objetivo é fazer essa regulação, né? Mas diferente dos AINES, os corticoides eles têm mais ação analgésica sistêmica por agir no sistema nervoso central do que fazer aquela ação antipirética que a gente conhece de doenças como, por exemplo, um resfriado ou então na dengue também, que a gente tem, às vezes, a recomendação da utilização de medicamento, que faz essa ação antipirética, analgésica, anti-inflamatória. Já os corticoides, eles têm uma ação mais sistêmica. É recomendado bastante para artralgias, tendinites, bursites, nevralgias, né, que são dores intensas nos nervos. E aí, as principais reações adversas, essas que eu estava falando, febre, mialgia, artralgia, nódulos cutâneos dolorosos, principalmente pela aplicação dessas medicações, que é feita, a maioria é feita intramuscular. E aqui eu coloquei para vocês um quadro que representa a equivalência de dose, tá? Então, ó,
Qual que é a diferença da prednisona para prednisolona para metilprednisolona? É a mesma coisa que vocês viram naquele vídeo. Algumas medicações, elas já estão quebradas, então elas vão fazer um efeito maior e mais rápido no organismo. Outras medicações, elas vão ter que ser quebradas e metabolizadas primeiro para depois elas serem distribuídas no organismo, tá? Então, tudo isso faz diferença no momento que o profissional prescreve a medicação e que o paciente ingere. Por isso, o risco da automedicação. Porque as pessoas, elas não têm esse conhecimento, as pessoas são leigas nesse assunto, né? Então, por isso que tem que ter bastante critério. Já a betametasona e a dexametasona, vocês podem ver aqui que tem 750 microgramas. A hidrocortisona 20 miligramas, a prednisolona 5 miligramas, e essa dose aqui, embora pareça inofensiva, pareça baixa, ela tem um efeito sistêmico bastante grande no organismo. São bastante utilizadas também em reações alérgicas, tá? Por animais peçonhentos, por exemplo, ou contato com alguma substância alérgena e o indivíduo faz reação. Bom, nós falamos de anti-inflamatórios não esteroidais e anti-inflamatórios esteroidais. Como vocês sabem, não tem como a gente ver tudo na aula, até porque existe um combinado que a aula ela vai ser um pouco mais curta, né? Que vocês preferem uma aula um pouco mais curta, para que não fique muito cansativo, muito maçante. Então, eu deixei 2 capítulos aqui para vocês lerem. O primeiro principal é do Hang Dale, aquele livro que eu já passei para vocês, que está em PDF lá na pasta do Drive. E aí vocês têm aqui entre a página 745 e 770 anti-inflamatórios, corticoides e imunossupressores, tá? Então vocês vão ter mais informações sobre os anti-inflamatórios. Lá no livro da Guareschi, Medicamentos e Enfermagem, vocês também encontram até mais cuidados de enfermagem e algumas interações medicamentosas, tá? Relacionadas aos anti-inflamatórios e corticoides. E aqui o capítulo do Wallen, né, que é a farmacologia ilustrada, que eu mandei para vocês o recurso eletrônico, o livro eletrônico, que é o capítulo entre as páginas 447 e 469. Lembrando que eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Esse é um assunto que vocês vão ver muito. Anti-inflamatório é um assunto que é muito corriqueiro no nosso dia a dia. E a gente precisa estar bem instruído, bem informado, bem orientado para a gente orientar a população em relação aos riscos que eles trazem para a nossa saúde e aos riscos que eles vão trazer ao longo do tempo também, tá? Eu deixo um abraço aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam podendo ficar em casa e se cuidar. Eu espero que os familiares de vocês também estejam bem, tá? Então, um beijo. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvida em relação ao assunto, em relação aos livros, em relação à aula. Um abraço e a gente fica por aqui.